acompanhar Salmo de número 103, é um salmo bastante conhecido. Louvado seja Deus. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Aleluia. Que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Salmo de número 103, nós temos 22 versículos, e você vai ver quanta coisa o Senhor tem feito, por nossa vida. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer esquecer disso. Nós somos muitas das vezes tentados a murmurar, a desagradar, porque ou coisa chata é murmuração, ou coisa chata, meus irmãos, é ingratidão. Diga para você. Você acha bom quando alguém é ingrato com você, quando alguém não reconhece o que você um dia fez por ele? Aleluia. Que dirá o nosso Deus? Aleluia. O salmista fala para si mesmo, ele fala para a sua alma. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Irmãos, bendizer ao Senhor quando está tudo bem é muito bom, é muito fácil. Aleluia. O salmista não falou que isso podia ser feito só quando estivesse tudo bem, não. Aleluia, Senhor. Ele exorta a sua alma, bendiga, independente de qualquer coisa, em outras palavras. Independente de estar bem ou não, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, porque a nossa alma se abate, como o salmo que foi lido inicialmente, um dos versículos dizia: por que estás abatido? O salmista fala para si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, nós não somos essa pessoa 100% grata ao Senhor, nós reconhecemos isso. Até o louvor que a irmã Eliane falou, um louvor bastante bem lindo, quando o servo de Deus começa a expressar ao Senhor, a pedir que o Senhor perdoe. Aleluia. Nós não somos esse crente perfeito que sempre vê, que sempre agradece o Senhor por tudo. Muitas das vezes nós somos tentados a não bendizer o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos amados, e quando o salmista
100% homem, mas com toda certeza 100% Deus. Nada fugiu do controle dele, porque a onda estava alta, porque o barco estava para lá e para cá. Não, isso não quer dizer nada. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor permanece no controle de tudo. Mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, irmãos. Nós somos assim, eu e você. Mas o salmista diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, quando você for tentado a se maldizer, a murmurar, a esquecer dos benefícios do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fale para você mesmo quando você estiver, aleluia, louvado seja Deus, em situação difícil. Aleluia. No versículo 2 o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E outra coisa, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, nenhum. Aleluia. Se você hoje está aqui, é porque o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem te sustentado. Se você conseguiu chegar aqui, não foi por conta própria, não é porque você está mais firme do que nunca, não. É porque o Senhor, Ele tem te sustentado, e quando você não consegue mais andar, Ele te coloca no braço e te leva. Então bendiga, ó minha alma, ao Senhor, não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Louvado seja Deus. Irmãos, eu li aqui os 22 versículos, que esse salmo é muito lindo, ele fala de muita coisa que a gente passa desapercebido. Louvado seja Deus. E uma das coisas é: o Senhor não nos trata conforme o nosso pecado. Já pensou? Aleluia. Se o Senhor fosse nos abençoar e olhasse para nós o tanto de sujeira, né, o tanto de pecado que nós temos, se Ele fosse nos abençoar por isso, Ele não nos abençoava. Mas porque a sua misericórdia é infinita. Aleluia, seu amor é grande. Aleluia. Então minha alma, bendiga ao Senhor por isso também. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não é fácil, aleluia, louvado seja Deus, em certo momento de nossa vida, bendizer ao Senhor, se lembrar dos benefícios do Senhor, entender que ainda que você não consiga ver o Senhor, Ele te vê. Aleluia. Ainda que você não consiga ver, a sua mão poderosa te sustenta. Ainda que você não consiga perceber o livramento que o Senhor está te dando, Ele está te dando, e não precisa você entender nem perceber nada. Então, meus irmãos, nós temos mais do que 1000 motivos, muito mais, para bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje um culto de louvor e adoração ao Senhor. Claro que todos os domingos também são de louvor e adoração, apenas porque o tema do primeiro domingo é esse. Meus irmãos, aleluia. E aí você passando, folheando a Bíblia, você vai se deparar com quem? Um personagem com um nome muito conhecido, louvado seja Deus, chamado Jó. Aleluia. Irmãos, aleluia, o homem era reto, o homem era íntegro. Aleluia, louvado seja Deus. A meu ver, o homem era perfeito, certamente mais perfeito do que eu. Já pensou, meus irmãos? O Senhor Jesus vê o inimigo e diz assim: você está vendo, Satanás, meu servo? Já, irmãos, que coisa linda. O Senhor apresentando o seu servo, se orgulhando do seu servo. Você viu meu servo Jó, Satanás? Aleluia. Aí o inimigo que é sujo diz assim: claro, o Senhor cercou ele de bens, ele é o homem mais rico, ele tem tudo, claro que ele te serve, claro que ele é reto, claro que ele é sincero. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como quando o Senhor conhece o coração, e aqui no Salmo vai dizer, Ele conhece a nossa estrutura. Louvado seja Deus. Ele não vai permitir uma provação da qual nós não possamos suportar. Ele conhece. E o Senhor conhecia Jó também. Louvado seja Deus. Então o que é que o Senhor sugere, diz para o inimigo, ordena na realidade? Então vai lá, toca tudo, em tudo que ele tem. Aleluia. Isso no capítulo 1. Aí vai lá, irmãos, você vai ver, você já sabe da história, uma destruição repentina em cima da outra. Já houve então
contar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí de repente, meus irmãos, quando Jó está se recuperando daquele primeiro impacto, daquele primeiro choque, aí vem um outro e diz: olha, Jó, isso, fogo caiu do céu. E só eu sobrevivi para te contar. Mas aí quando chega a última notícia, foi a mais terrível para Jó. Foi a perda dos seus 10 filhos. Alguém diz: olha, estava todo mundo reunido na casa do primogênito, de repente deu um vento. Enfim, só eu sobrevivi para te contar. E Jó não aguenta, claro, um homem. Ele rasga ali as suas vestes. E sabe o que ele diz, meus irmãos? Nu eu saí do ventre da minha mãe, eu voltarei para lá. Aí ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Jó, na sua mais alta adversidade, por que não dizer maior dificuldade, que eu tenho certeza, meus irmãos, ninguém é capaz de passar pelo que ele passou. Oh, Espírito Santo, glória a Deus. Aí ele vai, bendiz ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Detalhe, a conversa foi só entre o inimigo e Deus. Jó não entendia, não sabia por quê. Já não sabia por que aquela situação tão difícil estava acontecendo com ele mesmo, se ele era uma pessoa que procurava sempre fazer o que é certo, sempre fazer o que era agradável ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E é assim, meus irmãos, nós não somos perfeitos, mas ao ler a palavra do Senhor, à luz do Evangelho, a gente procura fazer o que é correto, claro, com a ajuda do Senhor, porque sozinho a gente também não consegue. E a gente, quando percebe que está errando, que está entristecendo, o Espírito Santo, Senhor, nos perdoa, Senhor, e aí começa tudo de novo. Já pensou? Chegar em um momento como esse, de você dizer: Senhor, eu não entendo por que essa luta tão grande está enfrentando, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não entendo, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu busco ao Senhor, eu oro pelos meus, mas por que, Senhor, eu não consigo entender? Eu digo para você, se lembre desse primeiro versículo de Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça dos benefícios do Senhor pela tua vida. O Senhor cuida de você em qualquer adversidade, meu irmão. Muitas das vezes a gente quer entender a situação difícil que a gente está enfrentando. Aleluia. A gente quer entender. Mas existem situações que o Senhor não nos permite entender. Como foi o caso de Jó. Mas o Senhor te dá graça, meu irmão. O Senhor te sustenta. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Só não esquece de elevar os teus olhos ao Senhor e pedir graça. Senhor, eu sei, Senhor, que essa prova vai passar. Glorificado seja o teu santo nome. Porque, Senhor, estou de pé, porque o Senhor que está me sustentando, me dando força, Senhor. Ou seja, não estou sozinho, não estou só. Irmão, se nós estivéssemos só, a gente não conseguia passar nem por uma adversidade que a gente enfrentasse direto por tantas. Aleluia. Ou seja, quando o salmista diz assim: não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Se você olhasse para trás, você ia ver tanto benefício que o Senhor fez pela tua vida. Talvez você ia dizer assim: meu Deus, como foi que eu consegui? Eu cheguei, Senhor. Eu só não sei como foi, mas eu cheguei, eu venci aquela fase. E que você se lembre, se aquela eu venci, a outra eu vou vencer. Porque quem estava comigo lá atrás continua comigo até o fim. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e no capítulo 2, depois de toda aquela adversidade que Jó enfrenta, que perde seus 10 filhos, que ele rasga ali as suas vestes. No capítulo 2, mais uma vez o Senhor tem um encontro com o inimigo. E mais uma vez ele diz: está vendo? Você viu meu servo Jó? Aleluia, louvado seja Deus. Aí o inimigo diz assim: é, Senhor, mas pele por pele, agora o Senhor vai ver. Aleluia, aí foi mais difícil ainda. Aleluia. Já não tinha mais ninguém nem para lhe
Existem situações que nós estamos praticamente só nós e o Senhor no deserto. E é difícil, porque às vezes a gente acha assim, Senhor, se tivesse pelo menos alguém para me dizer alguma palavra de conforto, Senhor. Se tivesse pelo menos alguém, Senhor Jesus, para chegar junto e dizer, eu vou orar com você, você vai vencer, você vai se sair dessa. Mas quando assim, existem situações que é só nós e o Senhor. Aleluia. Deserto é um lugar de aprendizado, né, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Deserto é lugar de reflexão, é também lugar de crescimento. É onde nós nos apegamos mais com o Senhor, é onde nós passamos a orar mais, é onde nós buscamos mais a presença do Senhor, porque nós olhamos para todas as direções e não tem ninguém para nos ajudar. Então a gente olha só para o Senhor, Senhor, é só eu e o Senhor. A gente ora mais, a gente busca mais, e muitas das vezes o Senhor permite o deserto para isso, para ter intimidade conosco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Deus te glória. Aleluia. E nesses dias, meus irmãos, dias trabalhosos, é dia em que o Senhor quer ter intimidade Aleluia, conosco. Aleluia. Quer levantar, quer tirar do comodismo muito crente, inclusive eu também, tiro para mim, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, né, meus irmãos? Eu tomei primeiro essa palavra para mim. O Senhor quer nos tirar do comodismo. É momento de se levantar. Aleluia, louvado seja Deus, de guerrear em oração, de buscar a face do Senhor. Irmãos, não venhamos aceitar, meus irmãos, aleluia, a frieza espiritual, o desânimo espiritual. Enfim, não é mais momento de dizer, eu não vou mais para a igreja, não vou mais fazer isso nem aquilo. Não, meus irmãos, é momento de se humilhar na presença do Senhor e buscar a sua face. Aleluia, louvado seja Deus. É momento de se chegar ao Senhor. Aí, meus irmãos, quando Satanás tem esse encontro com o Senhor, ela se vai agora, pele por pele. Agora o Senhor permite o inimigo tocar no corpo de Jó, na pele. Agora já está com uma enfermidade que ele não sabe de onde apareceu, como foi que surgiu. E aí ele pega o caco de telha, sozinho lá. Aí chega quem? Né? A sua esposa, né, meus irmãos? Bendito seja Aquela pessoa que poderia dar uma palavra de consolo, de conforto, afinal está todo mundo no mesmo barco. Ela também perdeu os filhos, ou seus filhos eram deles dois, a riqueza, os bens eram dos dois. Então, certamente, talvez já imaginasse, pelo menos a minha esposa veio aqui. Aleluia. Pelo menos ela chegou, ela vai me dar uma palavra, ela vai me dizer alguma coisa. Glória a Deus. Pelo menos ela vai sentar aqui perto de mim. Aleluia, Senhor. Aí, meus irmãos, você sabe o que ela diz, né? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Glória a Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. E já disse que é como falar assim, louca, você está falando. Glória. Aleluia. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal também. Aleluia, louvado seja Deus. E nem aí ele perde, e nem aí ele maldiz, e nem aí ele murmura, ele não entende nada, meus irmãos. A gente vai ver, se você for ler o livro de Jó, você vai ver que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas ele não ousa levantar a voz contra o Senhor, o seu Criador. Aleluia, louvado seja Deus. E ele passou por sérias situações difíceis, como você vai perceber. Aí você vai ver também que os seus amigos chegam, choram até quando chegam assim de repente. Mas quando eles sabem a boca que vai dar uma palavra, não é nada de conforto. É começando a justificar por que Jó estava ali, né? Ou seja, nem isso. Mas quando o Senhor se levanta, ele se levanta para defender Jó. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quando o Senhor se levanta, ele levanta para retribuir a Jó, para dar de
volta aquilo que Jó perdeu, mas em dobro, né? Aí de repente a história toda muda. Já não entendeu o começo, não entendi o meio. Mas lá no final o Senhor começa a conversar com Jó. E ali sim, ele começa a entender o final. Ele começa a ver a vitória vindo para si. Por quê, meus irmãos? Eu te pergunto por quê. Aleluia. Aí sim, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele tinha toda a razão. Satanás saiu envergonhado daquela situação, porque tudo que ele queria era ver o seu filho Jó murmurar, maldizer. Bendito é o teu nome, Senhor. Mas nada disso aconteceu. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Em vez de murmurar, canta ao Senhor, É né? Fala verdade, mais, glória gente. a Deus. Louva ao Senhor. Aleluia. Quando vem assim aquele pensamento, aquela angústia no teu coração, aquela vontade de falar alguma coisa que você vai ver que vai desagradar o Senhor, você abre a tua boca, mas não para murmurar, mas para louvar o nome santo do Senhor. Aí você vai entender muito, o inimigo não vai entender nada, e nem precisa ele entender. Levanta a tua voz, louva o nome santo do Senhor, porque quem entende ao Senhor, ele começa a entender o teu sofrimento, a tua angústia. Aí quando você começa a abrir a boca e louvar o nome do Senhor, o Senhor entende, mas o inimigo não. Ele se confunde. Louvado seja Deus. Mas bendiga o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia. E é difícil, né? Aleluia. Nós passamos por dificuldades, Oh, Espírito Santo. mas entendamos que o Senhor é Deus na nossa vida, Glória a Deus. que Ele nos sustenta, que Ele nos dá graça. Aleluia. Que a nossa dificuldade é passageira, que a provação que o crente enfrenta nessa terra passa, mas a presença do Senhor ela permanece na nossa vida. Louvado seja Deus. A bênção do Senhor é que nos enriquece lá na frente e não acrescenta dor. Louvado seja Deus. Assim nós queremos glorificar o nome do Senhor. Oh, Espírito Aleluia. Santo. Glória. Qualquer que seja a adversidade. Aleluia, meu Senhor. Meus irmãos, aleluia. Passando também assim, folheando a palavra do Senhor, a gente se depara quando o apóstolo Paulo, ele começa a pedir ao Senhor para tirar do seu caminho, segundo Coríntios, capítulo 12, Aleluia, Senhor. aquele mensageiro do inimigo, né? Aquele espinho na carne. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui não era permissão do Senhor, e existem situações que é permissão, mas eu quero te dizer, isso não é para matar você não, você vai conseguir viver, porque você vai entender que a graça do Senhor te basta também, assim como bastou para Paulo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, muitas das vezes a gente faz campanha de oração, pede, Senhor, tira, Senhor, repreende, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela situação não sai, porque nós precisamos passar por aquilo. E eu vou ler aqui para vocês capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 12, que fala assim, verso 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aleluia. E disse-me, ou seja, a resposta do Senhor veio, mas não veio conforme Paulo pediu. Paulo esperou. Paulo queria receber uma resposta, mas veio diferente. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Senhor. Glória a Muitas das Deus. vezes nós começamos, né, meus irmãos, a perder as forças quando a gente ora e não recebe aquilo que a gente quer. Mas a graça do Senhor te basta. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não tiver mais ânimo para nada e conseguiu chegar na igreja, não é mais você, é a força e a graça do Senhor na tua vida. Aleluia, se aperfeiçoando na tua fraqueza. Quando você muitas das vezes chegar aqui e dizer assim, Senhor, eu não sei como foi que eu cheguei, mas eu consegui chegar. O Senhor sabe como é que eu estou, mas Senhor Jesus, eu consegui chegar.
dizer assim: pelo que agora eu sinto prazer nas fraquezas, Aleluia. nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele recebe essa palavra da parte do Senhor, as suas forças se renovam, né? Por que não dizer? E ele começa a enfrentar, meus irmãos, a adversidade. Aleluia, agora, até mesmo sem sentir, por que não dizer? Ele diz assim: eu agora sinto prazer. Muita gente não consegue entender isso, né, meus irmãos? Aleluia. Mas a graça do Senhor, esse favor não merecido, nos faz permanecer de pé. Louvado seja Deus. Vou pedir